climatologista especialista em furacões, muito ouvido ao longo dessa semana. E por causa de tudo aquilo que a gente viu, né? O furacão Milton chegando nos Estados Unidos com um nível de intensidade como a gente não via há algum tempo. Mas, Marcel, queria trazer um pouco para nós aqui, como é que você acompanhou tudo isso aqui de São Paulo? Eu não sei se você está especificamente em São Paulo, mas uma tempestade com prejuízos bastante expressivos aí e não durou tanto, foi algo rapidinho, né? Bom dia para você. Bom dia. Eu vi brevemente, né, que houve esse incidente aí. Sim, mano, mas eu estou aqui ainda nos Estados Unidos, né? Perfeito, perfeito. Na minha Olha, residência aqui. perfeito. O Cláudio, o Marcel Ligabot está conosco para bater papo sobre esses fenômenos cada vez se avolumam mais. Muito bom dia, doutor Ligabô. Aliás, o senhor concedeu entrevista ao Pulo do Gato esses dias, foi um sucesso aqui, repercutiu muito, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Eu tenho uma grande curiosidade, eu queria conversar, iniciar a nossa conversa exatamente sobre isso, né? Já tem filme, a literatura é vasta, né? De pessoas como o senhor que se dedicam ao estudo de fenômenos como esse, né? Dos tornados, desses furacões. É gente que vai para o meio do furacão, né? Está todo mundo lá se escondido, se protegendo, e pessoas como o senhor, que são, além de profissionais estudiosos, são apaixonados pelo tema, né? Vão lá para o meio da confusão. Eu queria que o senhor explicasse isso. Como nasceu isso no senhor, essa motivação? Bom, nasceu lá em começo de 2004, também 2005. Eu residi aqui, né, por 3 anos. Então, eu passei, foi um período muito ativo. Eu passei pelo Katrina, Vilma, Charlie, grandes furacões, foram temporadas muito ativas. E foi quando eu decidi retornar para o Brasil para estudar o tema, né? Fui estudar geografia na USP e fiquei toda a minha tutoria com o professor Ricardo Felício, né? Aí eu dei aulas lá na USP sobre furacões, na pós-graduação também. Aí, anos e anos dando aula, eu resolvi, com o apoio da minha esposa, resolvi vir aqui para os Estados Unidos estudar os furacões em loco, né? E E aí eu me afiliei ao grande Mark Sudoff, né? Na história, ele é o segundo com o maior número de passagens de furacões na história dos Estados Unidos, né? Então, faço parte da equipe dele, do Hurricane Track, e faço pesquisas para mim mesmo também, né? Então, estou vendo que tem aí um bastante tarefa escudo, aqui. tem um escudo no seu peito, né? Do qual o senhor certamente se orgulha muito. Sim. Eu queria saber o seguinte: nós ficamos acompanhando aqui à distância, né, no Brasil, e muita gente dando graças a Deus porque no Brasil não tem coisas como essa, né? A tempestade de São Paulo ontem mostrou que temos, sim, algo que lembra isso que aconteceu na Flórida. E eu gostaria que o senhor nos explicasse exatamente o que aconteceu. Começou no Golfo do México, como é que isso se forma e de que maneira ele avança, de que maneira ele se desloca, né, promovendo destruição por onde passa. Cláudio, na verdade, só uma correção. Nós temos no Brasil, né? Tem uma lista, inclusive, de nomes, que a Marinha Brasileira é responsável pelo Atlântico Sul, tá? Então ela provê os nomes, né? E o mais conhecido foi o Catarina em 2004, mas quando eu estava na USP, nós tentamos reaver umas cartas sinóticas que estavam sendo jogadas fora, e ali eu e meu professor conseguimos localizar alguns furacões dos anos 30, né? Infelizmente não foi aprovado a verba, isso foi tudo pro lixo, né? Mas não temos no Brasil, sim, são mais raros, mas tem. E o que aconteceu? Todo furacão, né, ele nasce por todo o Atlântico Norte, né? Nessa época do ano, ele fica um pouco mais inviável de ocorrer lá no meio de uma área que a gente chama da área principal de desenvolvimento, que vai da costa da África até o Caribe, tá? É uma área muito grande. Agora eles se localizam no Golfo do México, tá? Então, geralmente essas condições no Golfo do México começam a ficar mais propícias já entre setembro, tá? Mas em outubro a gente tem que ficar de olho sempre no Golfo do México, né? Porque as condições na atmosfera estão muito mais propícias para que ele ocorra, né? Então ali teve um fenômeno que a gente chama, acontece todo ano, que é o Giro da América Central. Então você tem uma confluência de ventos do Atlântico e do Pacífico. Isso gera alguma vorticidade, um distúrbio na superfície do mar, que como a superfície do mar está quente, né?
essa época do ano, o Golfo sempre está quente. Mas aí, essa época do ano, essa atmosfera ali está muito mais instável. Então, qualquer distúrbio na superfície do oceano, né, em contato com o mar, ali pode disparar essas grandes tempestades. Marcel, uma pergunta que muita gente se fez, porque começou a se explicar, todo mundo, isso que o Cláudio falou, né, a respeito do Brasil e os fenômenos que aqui acontecem, do porquê haver um tipo de proteção. E aí se falou muito sobre a Cordilheira dos Andes e o papel que essa região faz de proteção da América do Sul. Queria que você explicasse um pouco para a gente exatamente desse papel de se nós não tivéssemos a beirada do continente com a Cordilheira dos Andes por todo o território chileno e um pouco mais, teríamos outros fenômenos por aqui? Seria bem diferente do que vocês têm aí no Brasil, né? Principalmente na questão das entradas, o que vocês chamam de frente fria, que são os ciclones extratropicais, né? Talvez eles chegassem com maior frequência, né? Eu acho que não teria ocorrência de furacões do mesmo jeito, porque eu acho que até aumentaria, acho que a chance de não ocorrer essas tempestades, né? Aí no Brasil, mas muda realmente o padrão de circulação dos ventos, tá? Mas eu acho que a questão do Brasil tem que ficar de olho, porque é a entrada da umidade do oceano na parte equatorial, né? Porque a gente às vezes esquece que a Amazônia, ela tem umidade por causa do oceano, né? Então, assim, se não há entrada de umidade do oceano na Amazônia, fica complicado você ter esses períodos de seca. Então, como tivemos esse ano, que é uma área que nós chamamos de zona de convergência intertropical. O ar, né, do hemisfério norte se junta com o ar do hemisfério sul, tá? Então, forma uma linha de tempestades por todo o planeta, tá? Ao redor do Equador. Quando essa área de convergência tropical está um pouco mais ao norte, no verão aqui no hemisfério norte, é o que dispara os furacões nessa área que eu falei, da costa da África até o Caribe. Esse ano estava deslocado um pouquinho mais ao norte, tanto que choveu lá no Saara bastante, né? Então, a Amazônia ficou num período de seca, porque essa umidade não chegava mais na Amazônia, né? Então, acho que essa questão é muito mais importante para o clima aí no sul do Brasil. Lógico, o sul do Brasil sofre mais com essa questão da Cordilheira dos Andes, tá? Mas a parte Marcel, norte e central brasileira, essa zona de convergência, eu acredito que seja a mais importante. Marcel, nesse episódio aí dos furacões, é o terceiro furacão, né, em pouco tempo ali que atinge a população da Flórida. Aí surgem também muitos palpiteiros, né? Cada um tem uma opinião sobre isso, não entende nada. Aqui no Brasil, sobretudo, a gente ouve muito isso, mas também nos Estados Unidos. E muita gente atribuiu isso, ou atribui esse furacão, o Milton, como o anterior, etc., a mudanças climáticas. O que é que você pensa sobre isso? Eu penso que a maioria das informações vem de órgãos políticos, né? Da ONU, então tem interesses, tem muito dinheiro por trás, né? A gente não consegue localizar nenhum tipo de diferença da frequência, intensidade deles, né? Então, assim, eu estou um pouco mais blindado aqui nos Estados Unidos com esse assunto, né? Eu vejo que fora dos Estados Unidos, né? Esse assunto é um pouco mais relevante, porque aqui, como a gente tem dados desde 1851 oficiais, estudos de meteorologia, a gente tem um pouco mais de garantia de que esses eventos invariavelmente ocorrem. Então, é muito mais. É interessante ver a pergunta, Cláudio, porque também vai numa coisa que o Pedro Campos estava falando ali, que não foi avisado, né? Existe uma coisa cultural aqui nos Estados Unidos, grande parte da população entende sobre tempo. Então, se às vezes eu falo, me comunico aqui sobre termos científicos, sobre o tempo, a maioria da população entende, tá? Então, assim, essas coisas tipo, o mundo vai acabar, porque aqui já não engole tão fácil, porque as pessoas têm uma base um pouco melhor sobre clima, né? Então, às vezes até por hobby, né? São pessoas que acompanham desde criança o tempo, anotam, né? E não são meteorologistas, né?
Então, essa coisa cultural nos Estados Unidos é uma coisa muito impressionante, o conhecimento da população em geral sobre o tema. Então, esses temas que, tipo, o mundo está acabando porque a temperatura está aumentando, e os mais velhos sempre falam, não, tudo aí eu passei já, eu passei até por pior, isso daí. O, o, esse furacão não foi o mais intenso, eu mesmo peguei vários mais intensos, entendeu? Mais destruidores, é que realmente ele foi para uma região de um jeito de incidência que é um pouco mais difícil de ocorrer. Então, o mar chegando, eu mesmo passei por maus bocados lá, tá? Então, realmente foi perigoso na faixa costeira. Consegui me livrar de última hora, né? Tava em risco de vida lá, sim. Agora, Marcel, então, assim, pelo que eu entendi, não se pode atribuir esse tipo de furacão como o Milton a mudanças climáticas. Não, nem um pouco. Não, tivemos muito mais intensos, né? O mais intenso na história dos Estados Unidos registrado foi em 1935, o furacão do Dia do Trabalho, né? Mas assim, eu faço estudos. Eu, não só eu, né? Tem o professor Kerry Mock aqui da Universidade da Carolina do Sul. Tem grandes aqui climatologistas que vêm, que fazem, por exemplo, o impacto de furacões durante o período de revolução americano, período de colonização. Então, assim, aqui é um estudo muito sério com relação a essas tempestades do ano passado, tá? Do passado, né? Então, assim, o ano de 1933, 1934 tiveram mais furacões do que nós temos hoje e não tínhamos satélite, né? Então, deve ter tido muito mais tempestade que ninguém observou. As estações meteorológicas eram só em continente ou uma outra embarcação que fazia comunicação entre, o traslado entre Europa e América do Norte, né? Então era muito incipiente, mas então todos esses fatores mostram para gente que essas tempestades ocorrem, né? E elas são de tal extremidade que não é um fator como temperatura local em algumas regiões que vai estimular a ocorrência deles, tá? A temperatura é um resultado de vários processos da atmosfera. Ela não dita nada, entendeu? Ela é um resultado. Marcel, nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Marcel Ligabô, climatologista e especialista em furacões e que gentilmente nos atende na manhã deste sábado. Marcel, você como deixou claro e fala desse histórico de informações, né, um volume tão grande de conteúdo, eu queria que você explicasse um pouco para a gente aquilo que se fala muito da mudança da temperatura dos oceanos. O que há de contundente e de reflexo no clima na mudança de temperatura e se é na intensidade que se fala? Na verdade, né, Ronaldo, assim, o grande controlador do clima no mundo, o que eu vou falar aqui vai soar, né, até estúpido, mas é o Sol. Sol. Certo? As pessoas esquecem disso. Aí depois tem os outros escalões, né? O oceano é o próximo, né? O ser humano tá lá no finzinho, né? No microclima a gente tem interferência assim na nossa cidade, dentro das nossas cidades, né? Nós criamos o nosso próprio conforto térmico. Isso é bem estudado para microclimatologia. Então, os oceanos, o casamento entre o oceano e a atmosfera dita muito dos padrões climáticos do mundo, né? Então, agora nós estamos em Laninha, que é essa temperatura superficial dos oceanos. Lembrando que os oceanos são profundos, tem diversas camadas, tá? Então, é um armazenamento digamos, da energia proveniente do Sol, certo? Então, quem esquenta os oceanos é o Sol, não é a atmosfera, né? Tudo bem? Então, assim, dependendo de como tiver essa circulação da temperatura dos oceanos, muda o padrão climático mundial, tá? Então, geralmente, quando tem laninha, quando está mais frio o Pacífico Leste, nós temos uma maior ocorrência de furacões, porque diminui a turbulência dos ventos no Caribe, no Golfo do México, tá? Quando tem lá, é o Ninho, tá mais quente o Pacífico, disturba esse padrão dos ventos. Então tem muitos alinhamentos de ventos aqui na América do Norte, tá? Então aí inibe a formação de furacão, independente da temperatura dos oceanos no Atlântico, porque às vezes a pessoa fala, precisa a temperatura maior, mais elevada dos oceanos vai ter mais furacão. Não, não.
você precisa da energia dos oceanos, mas é aquilo que eu falo, é literalmente o combustível. Para você ter um carro funcionar, se você tá o combustível, se não tem motor, se não tem escapamento, não tem transmissão, não vai dar nada. Você não vai sair do lugar. Assim, o Golfo ele é quente o ano inteiro. Por que que não temos furacões do ano inteiro? Porque a É atmosfera só vai estar exatamente. suscetível a uma faixa, uma janela do ano, entendeu? Um período de 2, 3 meses. Então, Marcel, eu queria que eu estou começando a compreender porque é que eu vejo com tanta frequência a afirmação de que vivemos, ou a população dessa região onde você vive, trabalha e estuda, é, está sujeita a uma temporada de furacões que se encerra em dezembro. E assim, é com uma precisão desconcertante, né? Olha, podemos ter tragédias monumentais até dezembro. É mais ou menos isso. Eu queria que você explicasse, assim, é, na sequência do que você já vinha explicando, né? Como é possível chegar a isso, né? E se é possível prever quantos furacões ainda podem acontecer até dezembro. Sim, nós fazemos prognósticos para a temporada que se inicia 1º de junho, mas, Cláudio, 90% deles ocorre entre 20 de agosto e 20 de outubro. Inicia dia 1º de junho e dia 1º de dezembro. Já peguei furacão 2 anos atrás, dia 20 de novembro, ocorre em janeiro, ocorre em maio, mas são raros, tá? Grande maioria de 20 de agosto a 20 de outubro. Então, já em abril, já fazemos prognóstico, porque nós vemos esses grandes padrões na atmosfera e no oceano. Se a gente vê que está tendendo para ter laninha, né? Se a gente vê que vai ter pouco cisalhamento de ventos, né? Uma tendência, exatamente não tem como a gente saber, né? Então a gente fala, opa, as condições terão necessárias para termos furacões. Aí avaliamos como que foram temporadas décadas e décadas atrás, novamente. A maior quantidade de dados meteorológicos é nos Estados Unidos, no mundo, tá? Desde 1851 a gente tem dados fidedignos, né? A gente, opa, quando tiver esses mesmos padrões, tiveram 15 tempestades. Então a gente fala, ó, pessoal, essa temporada vai ficar em torno de 15 tempestades. Não sabemos, né? Ninguém aqui é Deus, mas nos dá uma orientação de esperar se vai ser ativo, não vai ser ativa, né? Então essa questão de ter análise histórica e hoje uma cobertura de radares de satélite, né? Muito mais fácil da gente dar um prognóstico muito melhor, né, do que em outras partes do mundo, tá? Marcel, a nossa ouvinte aqui mandou mensagem. Ela fala da filha que estava em Orlando. Aliás, é um ouvinte, o Wilson. Ele fala: Minha filha em Orlando estava saindo para se proteger do furacão e encontrou um comboio de caminhões da empresa de eletricidade se preparando para atender a população que viria a ter problemas. Previsibilidade na cultura americana minimiza, e isso minimiza os danos que são em larga escala comparado a outros, como por exemplo o que a gente está vivendo aqui em São Paulo, imagina. Mas previsibilidade é a grande arma para poder se proteger desse tipo de fenômeno? Não só a previsibilidade, como a comunicação entre as entidades, né? Então, assim, aqui nos Estados Unidos, o meteorologista tem o poder de decisão de tomada de atitudes. Ele só comunica às entidades. Olha, vocês vão ter que fechar tal região, vão ter que evacuar tal região. E assim, então você dando maior autonomia aos especialistas, tá? Então você tem a sua decisão tomada de prevenção muito melhor. Então, assim, dá tempo para as empresas, tá? De outros estados virem na recuperação. Eu faço uma consultoria para uma empresa aqui na Flórida, tá? Que trabalha, uma empresa brasileira, inclusive, de brasileiros, né? Que eles fazem a reconstrução de telhados, né? Reparo de quedas de árvore. Então, eu faço essa consultoria para eles para indicar para eles, olha, se vocês forem em tal lugar, em tal dia, vocês vão ter trabalho, né? Então, já é um trabalho em menor escala, lógico, né? Mas eu já faço esse trabalho aqui, né? Então imagina isso espalhando para entidades do governo que podem trazer sempre ajuda. Isso é normal aqui, né? Tipo, passar um furacão na Flórida, vem equipes da Georgia, das Carolinas, Tennessee, tudo descem para trabalhar na reconstrução.
assim que passar o fenômeno, né? Então, assim, mas a gente, nós que vamos lá medir essas tempestades lá em loco, nós somos os primeiros socorristas, né? Então, é engraçado porque até os policiais sabem disso, né? Então, eles eu não, não me preocupo com os policiais durante a tempestade. Eles sabem que nós estamos ali fazendo um trabalho, né? E que nossos dados que ajudam o trabalho deles e como fazer um trabalho preventivo, né? Então, todo esse respeito, essa comunicação é muito mais importante do que, né, a gente saber se tem um radar novo, tá? Você pode ter o radar que você quiser. Se as entidades não se conversarem e você respeitar o profissional ali, que isso não ocorre no Brasil, eu tive que sair do Brasil para ter minha voz escutada, né? Aí fica complicado. Marcel, só Marcel, uma. Fala, Cláudio, depois eu encerro aqui. essa é só assim, eu tenho acompanhado muito, assim, por todos os meios, inclusive canais de brasileiros na Flórida, né, toda essa questão do furacão. E chama atenção muito, assim, todos vivem, como é que eu diria, numa situação quase confortável, no sentido de que há autoridades zelando por elas. Eu não sei se eu tô, que é uma situação muito diferente do Brasil, né? Que no Brasil é te vira malandro, né? Lá aí nos Estados Unidos as autoridades estão ali juntos, né? Você recebe inúmeras mensagens por celular o tempo todo, o dia todo, né, com orientações, o que você deve ou não deve fazer, etc. Vi uma cena na TV que foi muito comentada, do xerife, um diálogo do xerife com um sujeito que não queria deixar o local, era obrigado a fazer isso, ele tinha que sair dali, ele não queria só, então faz o seguinte, escreve no seu braço o telefone de contato da sua família para que a gente tenha, para quem ligar, para comunicar a sua morte. Deu um choque de realidade lá no sujeito, né? E o xerife ali pessoalmente envolvido nisso, né? E assim, você estava falando de comunicação, como é importante a comunicação, e a comunicação das autoridades é algo que de fato se estabelece de maneira muito ampla, né? Dava a perceber isso, como esses brasileiros pouco habituados, digamos assim, a um comportamento semelhante no Brasil, se sentem tão acolhidos e protegidos pelas autoridades de todos os níveis, né? Só teve uma exceção, um desses brasileiros que tem canal no YouTube relatando que ele estava no supermercado fazendo compra, água, não sei o que, aquela coisa de comprando mantimentos para o pior, né? Para enfrentar o período de furacão. E aí uma senhora se aproxima desse brasileiro e diz assim: ah, desculpe, eu estava ouvindo você falar, você falando português, você é brasileiro e tal. Se eu ouvi você falando, vai ter furacão? Quer dizer, assim, havia uma pessoa na véspera do furacão que não sabia que ia ter furacão, né? Exatamente porque ela não era turista, tinha acabado de chegar do Brasil para passar alguns dias em Orlando e simplesmente enfim, não se cuidou no sentido de se informar sobre aquilo, mas assim, ela era a única pessoa na cidade, eu acho, que não sabia do furacão iminente, né? Exatamente em razão dessa comunicação. Todos sabiam, porque as autoridades o tempo todo previnem, avisam e orientam. É isso mesmo, não é, Marcel? É isso, e assim, aqui quando a gente fala que tem um toque de recolher, né, tem que sair da região, isso não é obrigado, né, eles recomendam, né. Eu mesmo, quando eu estava lá em Sarasota, né, tinha vários moradores lá ainda que não saíram, né, então também, assim, o Estado vai até certa parte, aí depois entra a decisão individual, né, de ele tomar as atitudes. As pessoas, os brasileiros desesperados, professor, eu devo sair daqui, daí, e tenho que fazer o quê? Eu falei, olha, cabe você avaliar, eu estou dando informações, eu não posso decidir por você, né? Então também tem essa questão, Claudio Humberto, a gente aqui nos Estados Unidos está muito mais acostumados e não ser o Estado ser o servidor das coisas, o senhor das coisas. O Estado não vai tomar as decisões para mim, ele tem que ali, né, me ajudar nas condições de vida, né?
auxiliar, tá? Para você ter uma ideia, depende, quando a gente está lá no furacão, quando as coisas estão se intensificando, a gente recebe um aviso pelo celular, tá? Já falo, ó, daqui para frente 911, né, o serviço de emergência já está desativado. Agora é por tua conta. Você decidir ficar, o problema é seu, literalmente, tá? É isso que você descreveu do xerife, né? Então, assim, então tem os dois lados da coisa. Nós te damos estrutura, comunicamos, falamos. Tem aqui a rota de evacuação, aqui tem, né, abrigos, tal. Você não foi, agora se cuida, se vira. Marcel, uma última de minha parte aqui que eu queria só Sim. trazer um pouco da ficção. Acho que muita gente deve ter visto. É, talvez alguns vão ver a versão nova, mas o filme Twister, lá do ano de 1996, que deve ter de alguma forma impactado a sua vida, né? Porque não sei se fez você gostar ou você já gostava, mas qual que é o cerne ali da questão? É conseguir colocar tecnologia dentro do furacão ou do tornado para entender como ele funciona. E aí, só trazendo isso para hoje, colocaram um drone lá e que mostrou como é que a coisa funcionava com ondas gigantescas dentro do furacão. Primeiro eu queria saber como é que um drone consegue captar tudo isso, que tipo de aparato é possível colocar num equipamento para conseguir tão de perto captar essas informações. E se o estudo do furacão se dá por dentro dele e se aquilo tem ficção, mas tem muito de realidade. Não, a gente consegue. É uma empresa privada, tem diversas empresas que servem serviços para a NOAA, né, que é a ordem do governo, esse Instituto Meteorológico, né, do governo, né, então em parceria com instituições privadas, tá? Então, assim, lógico que o filme, quando você vê Twister, né, o Tornado, tem um pouco de ficção ali, né? Mas, assim, o tornado é muito mais difícil de você. A gente nunca mede a força do vento no tornado porque não dá. Não tem como você acertar literalmente onde vai o tornado, né? Então, assim, a gente analisa o impacto do tornado pelo estrago que ele faz. O furacão já dá para a gente medir, né? Como ele vem do oceano, então hoje em dia tem esses drones na superfície do mar que pega dados, mas é muito localizado. Aí você tem as aeronaves que entram, cruzam, né? Que tem que fornecer dados sobre a tempestade, né? Mas é tudo aproximação, tá, Ronaldo? Tá? Porque imagina que a aeronave a 10 mil pés está soltando uma sonda que tem que chegar na parede do olho, na superfície do oceano, que é uma parede de 1 quilômetro, que estão os ventos mais fortes, né? Então, assim, é a aproximação. Tanto que eles são treinados, tá? Conheço eles, né? Pessoalmente já tive a oportunidade de entrar na aeronave e tal. Eles olham pela janela do avião, às vezes a gente acha que é uma coisa tecnológica, né? Raio laser, né? Do futuro. O cara só treinado a 10 mil pés, olhar pela janela, ver a ondulação do mar e estipular a velocidade dos ventos. Tá, pessoal? Então vocês escutam, o vento está 200 quilômetros por hora. É, tá? Aí tá a gente ali na costa colhendo dados. Então nossos dados vão para o Centro Nacional de Furacões. Eu não tô ali só brincando, me divertir. Eu gosto, né? Lógico, eu tô lá porque não fui obrigado a estar lá, mas como você falou, filmes, né, estimularam a gente a fazer essa tarefa, então a gente gosta de estar lá, é uma comunidade pequena e todos nós, às vezes não nos vemos o ano inteiro, a gente se encontra furacão, um ajuda o outro. Tive um grande amigo lá que me ajudou nessa daí, o Tim Miller, que faz isso há mais de 20 anos, né? Então, assim, é uma comunidade pequena, a gente se ajuda e a gente está coletando dado que cientificamente a gente precisa para entender sobre esses monstros na atmosfera, né? E nosso relato lá em campo é importantíssimo. Olha, o vento veio de nordeste, subiu, né? E sempre é diferente. Tá? E esse daqui me pegou muito de surpresa a retaguarda do sistema, né? Na entrada do olho do furacão estava 115 milhas os ventos. Passei a tranquilidade do olho. Na retaguarda, geralmente a gente espera bem mais fraco, tá? Tava 95 milhas ainda. Então, assim, eu quase não estaria aqui falando com vocês, né? Se não fosse também a ajuda de outros no local, nós conseguimos evacuar para um prédio garagem, tá? Porque o mar começou a subir dos dois lados. A gente está ali no nosso carro, a água do mar a gente não segura. Não tem como, não é alagamento de rio de chuva, né? É o mar entrando com a força de correnteza, né? Então, assim, tudo isso é um trabalho em conjunto ali, né?
e é um pouco mais parecido com você viu lá no filme, né? A gente vai ali, tenta pegar os dados, então assim, é uma competição saudável, né? Então a gente compara os dados e tudo, então assim, é uma comunidade legal o governo entende isso, sabe que isso é importante para que gerem estudos para que os impactos no futuro diminuam, né? É Muito bem. Muito isso, obrigado, né, doutor Cláudio? Marcel Ligabô. Fiquei aqui muito orgulhoso, viu, de saber que um brasileiro com a sua qualificação está no meio do furacão, está no olho do furacão. Valeu, professor. Um abraço. Obrigado pelo espaço, foi um prazer. Sempre acompanhei vocês aqui, quando dava aulas em São Paulo, né, aulas de geografia e acompanhava vocês, o Clube do Gato. Então é um prazer fazer parte aqui de vocês. Estou à disposição. A gente usa rapidinho para treinar para furacões. Então hoje a gente vai nas tempestades de inverno aqui, a gente vai atrás dos tornados, que a gente testa os equipamentos para quando vier furacão, né? Então só para completar, tá vendo, velho? Assim, eu sei que você estava falando a questão dos estudos, né? Então todos os fenômenos meteorológicos aqui são bem estudados, não só aqueles que a mídia fala, olha, isso aqui merece um pouco de atenção e a população se preocupa, né? Então, as grandes tempestades de inverno, né? Tudo isso a gente estuda aqui. E a gente usa essas épocas para treinar, né? Levantar, ver como funcionar o equipamento, ver como melhorar eles, né? Então, é um trabalho contínuo, né? E eu também sou muito orgulhoso, porque, assim, a receptividade que eu tive, Cláudio, foi extraordinária, dos maiores pesquisadores do mundo. E eu cheguei, né, um brasileiro como quem não quer nada e sempre de portas abertas, assim, sou muito respeitado. Então, assim, isso também a gente também podia importar um pouco para o Brasil, né? E hoje a academia brasileira é quase inacessível, né? E as pessoas, aquilo que eu falo, né? Pessoas quando mais sabem, né? Mais humilde elas são, né? Então, assim, É no Brasil às vezes verdade. parece que isso não ocorre, né? É um grupinho fechado, né? Que pena. Professor, Mas obrigado, parabéns. viu? Muito obrigado, professor. Parabéns mais uma vez. Obrigado.